Desde os primórdios da civilização, figuras misteriosas atravessaram os véus do tempo, carregando símbolos, conhecimentos e mensagens que ultrapassavam os limites da lógica comum. Um desses seres, envolto em mitos e segredos, é Thoth, o escriba dos deuses, o mestre da sabedoria, o mensageiro silencioso que, segundo lendas egípcias e registros herméticos, entregou aos humanos os fundamentos da linguagem, da alquimia, da matemática sagrada e dos princípios que regem o universo. Mas o que a maioria das pessoas desconhece é que Thoth, em muitas tradições esotéricas e registros canalizados, nunca caminhou sozinho. Há uma corrente de informação que aponta para uma colaboração antiga, celeste e extremamente estratégica entre Thoth e os chamados Pleiadianos, seres provenientes das Pleiades, uma constelação que há milênios desperta fascínio e uma inexplicável familiaridade em nossa psique coletiva. Seria essa conexão a origem de uma missão interdimensional para elevar a consciência da Terra? Por que essa história parece tão cuidadosamente escondida da narrativa oficial? Na intersecção entre mito, ciência e espiritualidade, começamos a perceber que as peças do quebra-cabeça cósmico não foram simplesmente perdidas, elas foram ocultadas. Segundo relatos encontrados em registros herméticos, canalizações modernas e tradições indígenas ancestrais, os Pleiadianos não são apenas visitantes galácticos, são mentores silenciosos da humanidade, envolvidos em ciclos de orientação espiritual e tecnológica ao longo das eras. E é nesse ponto que Thoth aparece como um elo entre mundos. Ele não era apenas um mestre da sabedoria humana, mas um emissário de consciências mais elevadas. Muitos afirmam que ele detinha acesso aos salões de Amenti, uma biblioteca interdimensional onde os registros eternos da existência são mantidos. Esse conhecimento não era terreno, era estelar, era pleiadiano. E essa ligação, cuidadosamente velada por tradições religiosas e intelectuais, é justamente o que redefine tudo o que pensamos saber sobre nossa origem e destino. Imagine que os grandes ciclos civilizatórios, como Atlântida, Lemúria, Egito Antigo, não surgiram do nada, mas foram impulsionados por encontros diretos com inteligências superiores. Thoth teria sido um desses condutores de luz, um ser que não apenas caminhou entre os homens, mas que trouxe consigo códigos de uma civilização que vibra em frequências mais sutis, mais elevadas, mais harmônicas. E quando olhamos para a geometria sagrada, para os 7 princípios herméticos, para os mistérios dos corpos sutis e para os ensinamentos do Kybalion, começamos a perceber que tudo isso carrega marcas de uma engenharia cósmica muito mais refinada do que poderíamos imaginar. Uma engenharia que busca despertar o humano para o divino. E é aqui que a pergunta mais importante surge. Por que esse segredo foi ocultado? Talvez porque, se descobríssemos nossa verdadeira linhagem, nossa verdadeira conexão com as estrelas e a cooperação entre Thoth e os Pleiadianos, a estrutura de controle atual, baseada em medo, ignorância e desconexão, desmoronaria por completo. O despertar da humanidade não é apenas filosófico ou espiritual, é vibracional. Quando você entende que há forças benevolentes que sempre estiveram ao nosso lado, tentando nos lembrar de quem somos, você deixa de ser refém do caos e se torna um co-criador consciente da sua realidade. E este é o verdadeiro legado de Thoth e dos Pleiadianos. Não apenas informação, mas transformação. E essa é apenas a superfície do que iremos revelar neste vídeo. Para compreender a profundidade da ligação entre Thoth e os Pleiadianos, precisamos ir além da visão limitada de que Thoth foi apenas um personagem mitológico do Antigo Egito. A tradição esotérica mais antiga descreve Thoth como um ser atemporal, não exatamente um deus, mas uma consciência altamente evoluída que assumiu diferentes formas ao longo da história, adaptando-se à linguagem e à cultura de cada povo. No Egito, ele foi Thoth. Na Grécia, Hermes Trismegisto. Em outras tradições, ele é reconhecido como um emissário estelar, um engenheiro da consciência, alguém que carregava códigos vibracionais capazes de reconfigurar o DNA energético da humanidade. É aqui que a conexão com os Pleiadianos ganha ainda mais força. Porque quando observamos as mensagens atribuídas aos Pleiadianos em canalizações modernas, como as de Barbara Marciniak, Bringers of the Dawn, percebemos que elas compartilham o mesmo propósito central:
lembrar a humanidade de sua origem estelar e restaurar a soberania espiritual de cada ser. Mas por que os Pleiadianos? Entre todas as civilizações galácticas mencionadas por tradições ocultas, os Pleiadianos são constantemente associados a atributos como amor, sabedoria, criatividade e um profundo senso de missão planetária. Eles seriam, segundo muitas fontes, descendentes de uma linhagem espiritual que escolheu interagir diretamente com planetas em transição, como a Terra, para ajudar na evolução da consciência. Eles não forçam, não invadem, não manipulam. Sua abordagem é sutil, baseada na lembrança e na ativação interior. É por isso que seus ensinamentos não vêm em naves imponentes, mas em sonhos, visões, sincronicidades e nos momentos silenciosos em que nos perguntamos: quem eu realmente sou? Thoth, como intermediário entre mundos, teria sido aquele que traduziu essas frequências em linguagem simbólica, codificada, acessível ao humano daquela época e da nossa também. O Kybalion, os 7 princípios herméticos, a geometria sagrada e as pirâmides não são meramente obras da mente humana. Elas são traduções terrestres de um conhecimento cósmico. O princípio da correspondência, como acima, assim abaixo, não é apenas uma frase poética, mas um mapa interdimensional. Ele nos diz que tudo que existe na realidade física tem um correspondente em níveis mais sutis, mais elevados. E é justamente essa compreensão que foi entregue por Thoth sob inspiração pleiadiana, que a realidade que vivemos é moldada de dentro para fora e que, ao alinhar nosso campo energético com o cosmos, nos tornamos co-criadores da realidade. Não é misticismo cego, é tecnologia espiritual avançada, mas encoberta por séculos de distorção. E aqui está o ponto-chave. Esse conhecimento não foi esquecido. Ele foi escondido. Por quem? Por sistemas de controle que entenderam que a maneira mais eficaz de manter um ser em cativeiro é fazê-lo esquecer quem ele é. Ao ocultar a verdadeira natureza dos ensinamentos de Thoth, ao rotular o contato com os pleiadianos como fantasia ou heresias, esses sistemas criaram um véu artificial entre o humano e sua essência cósmica. Nos ensinaram que somos pequenos, limitados, pecadores, indignos, quando na verdade somos expressões vivas da consciência universal, portais ambulantes da criação. A missão de Thoth e dos Pleiadianos era justamente o oposto: despertar, empoderar, lembrar. Os salões de A Mente, mencionados nas tábuas de Esmeralda, são mais do que uma metáfora. São registros multidimensionais que guardam a história real da humanidade, não aquela contada em livros oficiais, mas a que vibra em nossa memória ancestral. Uma história em que não fomos criados por acaso, mas designados por amor. Uma história em que os céus se uniram à terra através de consciências como Thoth, para que o ser humano deixasse de rastejar na ignorância e voltasse a caminhar como um ser divino. Quando nos reconectamos com esse legado, algo dentro de nós desperta. E esse despertar é o que os antigos chamavam de a verdadeira iniciação. E a pergunta que fica agora é: por que justo neste momento da história esse conhecimento está ressurgindo com tanta força? Por que tantas pessoas estão sonhando com estrelas, ouvindo o chamado do invisível, sentindo a urgência de algo que não conseguem nomear? Porque o ciclo está recomeçando. E Thoth, ao lado dos Pleiadianos, ainda está presente. Não como um mito do passado, mas como um arquétipo vivo, operando em silêncio através da consciência de cada buscador que ousa lembrar. E estamos apenas no início da revelação. Thoth tem muito a falar para você hoje. Há um ponto que poucos percebem, mas que é fundamental para compreender a extensão do que está acontecendo. As informações espirituais mais transformadoras nunca vêm de forma explícita. Elas são entregues por símbolos, metáforas, imagens, sonhos e códigos vibracionais. Por quê? Porque o conhecimento real não é para ser simplesmente compreendido com a mente lógica. Ele precisa ser absorvido pela alma. E é justamente isso que Thoth, como representante de consciências superiores, entendeu com perfeição. Ele codificou a sabedoria universal em símbolos que poderiam atravessar o tempo, a cultura e os dogmas. Sua escrita, os hieróglifos, as pirâmides, os princípios herméticos, tudo era simbólico. E quando você mergulha de verdade nesses símbolos, começa a sentir algo despertando dentro de você. É como se houvesse uma memória enterrada,
e ao tocar nela, o véu começa a cair. E quem estava por trás disso, silenciosamente, eram os pleiadianos, consciências mais sutis que não agem de forma direta, mas atuam através da intuição, do impulso criativo, da inspiração repentina que parece vir de outro lugar. Eles não forçam a humanidade a seguir nenhum caminho. Eles apenas semeiam frequências. E se você está assistindo a este vídeo, provavelmente já foi tocado por uma dessas sementes. Talvez você já tenha sentido aquele chamado silencioso que diz: você não é apenas humano, você é algo muito mais vasto. Essa é a assinatura pleiadiana. Não é uma doutrina, é uma lembrança. E aqui está o detalhe que muda tudo. Essa aliança entre Thoth e os pleiadianos não foi um evento isolado no passado. Ela é cíclica. Ela acontece em momentos específicos da história, quando a Terra entra em fases críticas de transição. Segundo tradições esotéricas, estamos justamente em uma dessas fases agora. O que está em jogo não é apenas uma crise política, climática ou econômica. O que está em jogo é uma guerra silenciosa pela consciência humana. De um lado, forças que querem que você continue vivendo na distração, na dúvida, no medo. Do outro, inteligências sutis que estão nos enviando lembretes vibracionais para que possamos romper o ciclo e despertar. Mas o despertar não é confortável. Não é bonito no começo. É doloroso perceber que tudo que você acreditava pode ter sido uma ilusão. É desafiador olhar para dentro e se perguntar: o quanto da minha vida foi realmente uma escolha consciente? E é por isso que a sabedoria de Thoth é tão necessária. Porque ele não apenas oferece verdades espirituais. Ele oferece ferramentas, técnicas, leis, mapas internos que te ajudam a atravessar esse processo de forma estruturada. E os pleiadianos, por trás do véu, continuam sustentando essa frequência para que os buscadores consigam avançar, mesmo quando tudo ao redor parece desmoronar. Essa terceira parte da jornada é um convite para que você olhe para os princípios herméticos não como conceitos teóricos, mas como chaves de ativação. O princípio da vibração, por exemplo, nos mostra que tudo é energia em movimento. Isso significa que seus pensamentos, emoções, palavras e intenções estão criando realidades constantemente. O princípio da polaridade revela que toda luz contém sombra e que toda escuridão esconde uma semente de luz. Quando você começa a viver a partir desses princípios, você percebe que não está preso. Você está moldando, cocriando. Você deixa de ser vítima e se torna alquimista. E essa alquimia é a essência do ensinamento de Thoth, energizado pela sabedoria pleiadiana. Ao entender isso, você começa a se libertar. Começa a ver a Matrix pelo que ela é. Um campo de projeções moldado por consciências adormecidas. E, ao mesmo tempo, começa a acessar aquilo que os antigos chamavam de realidade verdadeira. Não aquela dos sentidos físicos, mas aquela que vibra por trás do aparente. E quando você entra nesse campo, tudo muda. As sincronicidades se intensificam. As respostas vêm antes das perguntas. O tempo se dobra. E é nesse ponto que você percebe: eu sempre estive sendo guiado, mesmo sem saber. Mas essa verdade não pode ser entregue a qualquer um. Ela só se revela para quem está disposto a olhar além, a desconstruir crenças, a abrir mão da necessidade de controle. Por isso Thoth dizia: a verdade não pode ser ensinada, apenas despertada. E por isso, os pleiadianos nunca impuseram suas mensagens. Eles apenas esperam que o buscador esteja pronto. Você está pronto? Se sim, então prepare-se, porque vamos agora para a última revelação. Chegamos agora ao ponto mais delicado e revelador dessa jornada. A verdadeira missão da humanidade dentro do tabuleiro cósmico. Até aqui, exploramos como Thoth atuou como um transmissor de sabedoria multidimensional, como os pleiadianos vêm semeando consciência há milênios e como os princípios universais nos foram entregues como mapas ocultos para o despertar. Mas há uma pergunta que paira silenciosamente por trás de tudo isso e que poucos ousam fazer. Por que tanto esforço para nos despertar? O que há de tão especial na consciência humana? A resposta é mais profunda do que qualquer teoria conspiratória. Ela toca a própria estrutura do universo. Segundo antigas tradições espirituais e registros não oficiais preservados por iniciados, a Terra é um ponto de convergência interdimensional único, onde várias linhagens cósmicas,
incluindo os Pleiadianos, os Sirianos, os Arcturianos e, sim, até civilizações com agendas menos evoluídas. Investiram suas tecnologias, consciências e genes ao longo de milênios. Não se trata apenas de colonização galáctica. Trata-se de um experimento divino. O ser humano é uma síntese, um espelho de várias matrizes estelares, condensado em um corpo biológico com potencial criativo que, até hoje, nem mesmo as civilizações mais avançadas conseguiram replicar. E esse potencial é justamente o que está sendo disputado nos bastidores invisíveis da nossa realidade. Thoth sabia disso. E sua missão foi preservar as chaves para que, em um momento futuro, a humanidade pudesse lembrar quem realmente é. É por isso que ele deixou tudo codificado, porque sabia que os ciclos se repetem, que a verdade seria distorcida, que a dominação viria através do esquecimento. E os Pleiadianos, sabendo que o despertar humano afetaria toda a malha galáctica, continuaram agindo silenciosamente, inspirando, guiando e, em alguns casos, protegendo certas linhas de conhecimento que não poderiam ser destruídas. O despertar humano é um gatilho para uma mudança universal. E é por isso que há tanto interesse, tanto bloqueio e tanta distração sendo imposta sobre nós. Mas o grande segredo, aquele que transforma totalmente a forma como você vê sua vida, é que você é parte ativa desse experimento. Você não está aqui por acaso, nem apenas para sobreviver. Se está assistindo a este vídeo, é porque sua alma foi ativada de alguma forma por essas informações. É porque você veio com uma missão, talvez esquecida, talvez adormecida, mas viva. E essa missão começa dentro. Não com revoltas externas, nem com a busca por gurus ou sistemas, mas com a reapropriação da sua soberania vibracional. Quando você lembra que sua consciência cria a realidade, quando você passa a usar as leis herméticas como ferramentas vivas, e quando você silencia o ego e começa a escutar as sutilezas do universo, algo se alinha, e você deixa de ser peça e se torna arquiteto. Nesse momento, milhões de pessoas ao redor do mundo estão sentindo esse chamado. Estão tendo sonhos estranhos, sincronicidades intensas, percepções que não podem ser explicadas pela lógica comum. E sabe por quê? Porque o campo planetário está sendo reconfigurado. As velhas estruturas estão ruindo, não porque o caos venceu, mas porque a verdade está se revelando. E essa revelação começa com você, com a sua coragem de olhar para dentro, de questionar o que foi ensinado, de abrir espaço para o novo. É isso que Thoth sempre tentou nos ensinar. É isso que os Pleiadianos esperaram por tanto tempo. A missão agora não é convencer ninguém, é simplesmente vibrar a verdade. Quando você se alinha com a sua frequência mais elevada, você se torna um farol. E esse farol guia outros, silenciosamente, sem esforço. Porque o verdadeiro despertar não acontece com gritos. Ele acontece no silêncio da presença, na coerência entre o que você é por dentro e o que manifesta por fora. E é isso que vai mudar a Terra. Não é à toa que tantos buscadores estão sentindo uma aceleração interior. Não é à toa que as estruturas tradicionais estão falhando em responder às perguntas mais profundas. Tudo está sendo desconstruído para que algo novo possa nascer. E esse novo não virá de fora. Ele nascerá das almas que despertarem, das consciências que lembrarem, dos seres que, como você, ouvirem o chamado silencioso de Thoth e dos Pleiadianos e responderem com presença, ação e verdade. O segredo cósmico da humanidade nunca foi sobre tecnologia, civilizações antigas ou profecias. Ele sempre foi sobre o poder adormecido dentro de cada ser humano. E agora chegou a hora de despertar. Tudo que você precisa já está dentro. Os sinais estão por toda parte. E a única pergunta que resta é: você vai responder ao chamado?